Bom dia, meninos! Na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho de função exponencial e de logarítmica nas questões do Enem. Então, nós teremos questões que envolvem tanto uma quanto outra. Você já viu função exponencial, né? Trabalhando na disciplina de álgebra e tá vendo um pouquinho da logarítmica agora. Eu vou relembrar alguns conceitos de logaritmo que vocês estão começando a ver agora e talvez pode ser que tenha alguma dúvida. Se tiver problema, comenta comigo lá no fórum, tá bom? Que a gente tenta resolver. Assim como eu já tenho te pedido nos outros vídeos, depois que eu ler o enunciado de uma questão, dá uma pausada no vídeo, pega um papel, tenta fazer, imagina como se fosse você fazendo a sua prova do Enem, tá bom? Tenta resolver cada questão e depois você analisa se a resolução tá batendo com aquilo que eu fiz. Se você fez alguma coisa diferente, me conta lá no fórum pra gente ver se deu certo, se não deu. Talvez você conseguiu um caminho mais fácil do que o que eu segui. Não existe um caminho único para resolver cada questão. Então, é importante que eu saiba o que vocês estão fazendo e quais são as dúvidas que estão surgindo. Não esqueça de, na hora que você ver esse vídeo, ir lá no fórum e marcar presente, tá bom? Deixa uma mensagenzinha escrito presente para eu poder saber quem é que está acompanhando essa aula no horário. Vamos para a primeira questão? Cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial n de t é igual a n0 vezes e elevado a kt, em que n0 é o número de bactérias no instante do início da observação, t igual a 0, e representa uma constante real maior que 1. E k é uma constante real positiva. Sabe-se que, após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi 3N0, 15N0, 243N0, 360N0 ou 729N0. Bom, meninos, para a gente começar, nessa questão nós temos uma função exponencial. A gente tem a função que representa o número de bactérias após algum tempo, t. Isso é dado por n0, que é o número inicial, multiplicado por e elevado a k vezes t. Nós temos aqui uma função exponencial. Por que ela é exponencial? Porque ela depende do tempo. O tempo, ele seria a nossa variável independente, o x da função. E ele apareceu aqui no expoente. Isso caracteriza uma função exponencial, certo? Então aqui a gente tem algumas informações que a gente pode aplicar nessa ideia aqui. A primeira que o enunciado me diz é que após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. O que eu estou falando? Eu estou dizendo que quando eu tenho o tempo igual a 1, o meu número de bactérias, o n de t, ou n de 1, ele vai ser o triplo do que eu tinha inicialmente. Então, ele é 3 vezes o meu n0. Concorda com isso? Com 1 hora de observação, eu tripliquei o que eu tinha inicialmente, ok? Vamos analisar isso tratando-se de cálculos. Vamos colocar essas informações na função que eu tinha. Se eu estiver falando aqui, ó, de um n de 1, eu tenho n0 que multiplica pelo e elevado a k. O meu t não virou 1? Então, aqui do lado de fora eu vou colocar o número 1. Ele está substituindo o que era o nosso t, certo? Beleza. O n de 1, a gente falou que é o triplo do que se tinha inicialmente. Então, o n de 1 eu posso trocar por 3 vezes n0. Isso é igual o próprio n0 vezes o e. Ó, k vezes 1 é o próprio k, né? Então, e elevado a k. Se a gente quiser deixar isso daqui sozinho, esse n0 que está multiplicando pode passar para lá dividindo, não pode? Eu vou ter 3 vezes n0 dividido por n0, que vai ser igual a e elevado a k. Posso cancelar, são iguais. Cancelo o n0 com n0. Eu tenho a informação que o e elevado a k é igual a 3. Certinho? Dúvida? Se tiver problema, fala comigo no fórum, tá bom? Mas a gente está interessado em saber o que aconteceu após 5 horas de observação. Eu estou preocupada em saber o que acontece com essa bactéria
após 5 horas de observação. O que a gente vai fazer? Nós vamos usar a mesma fórmula, só que agora a gente vai trocar o nosso t por 5. A fórmula era n de t igual a n0 vezes e elevado a k vezes t. Se eu troco o meu t por 5, eu tenho que o n de 5 é igual ao n0, que multiplica pelo e elevado a k vezes 5. Trocamos o t por 5, tudo bem? Presta atenção num detalhezinho aqui, vou fazer aqui embaixo de vermelho. Quando a gente tem algo mais ou menos assim, a elevado a b. Isso é uma potência, não é? Se a gente faz isso daqui elevado, não vou pôr n não, vou colocar um número mais simples, vou colocar 2. Isso daqui é o mesmo que pegar quem tá aqui dentro e multiplicar por 2, não é? É o mesmo que fazer a elevado a b vezes a elevado a b. Quando você multiplica potências de mesma base, você soma os expoentes, né? Então, isso daqui ficaria a elevado a 2b. Se eu tivesse a elevado a b elevado a 3, eu tenho a elevado a b, vou repetir 3 vezes a elevado a b vezes a elevado a b. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, certo? E se eu tivesse a elevado a b elevado a n, o que eu fiz com esses expoentes? Ó, para chegar no 2b eu multipliquei, para chegar no 3b eu multipliquei, então aqui eu também multiplico, isso vai ficar a elevado a b vezes n, ou n vezes b, certo? Lembra disso? Vamos utilizar essa ideia bem aqui na nossa resolução. Olha só, esse expoente k está multiplicando com o expoente 5. Se eles estão sendo multiplicados, eu posso falar que ele é também uma potência de potência. Se eu considero desse modo, eu posso fazer isso daqui, ó. Quando eu coloco um parênteses, estou deixando 5 de fora, eu estou trabalhando com potência de potência. Se eu estou resolvendo elas, eu multiplico os expoentes e volto para o que eu tinha, k vezes 5. Então, eu posso fazer isso, mas por que isso é importante? Eu já conheço o valor do e elevado a k. E elevado a k é 3, então eu posso vir aqui e substituir. Se eu faço essa substituição, eu tenho a informação que o n de 5 é n0 vezes 3, ok? Elevado a 5. Faz comigo, ó. A gente precisa descobrir o valor dessa potência. 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Então, eu tenho aqui 243, que é este resultado, ok? Multiplicado pelo meu n0. Esta seria a nossa resposta. E esse valor apareceu exatamente na alternativa C. Então, a alternativa C é a nossa alternativa correta. E aí, pensou nesse tipo de resolução? Quando você pausou o vídeo e tentou fazer sozinho, que eu acredito que você fez isso, pensou em fazer desse modo ou pensou diferente? Se você seguiu um outro caminho e ainda assim achou essa mesma solução, conta pra mim lá no fórum. Se você não entendeu algum passo do que eu fiz, também comenta lá comigo que eu tento tirar todas as dúvidas, ok? Vamos para a próxima? Agora já falar um pouquinho de função logarítmica. E eu espero que você perceba que as duas não são assim tão diferentes, a resolução é muito parecida. Em todos os casos, a gente vai estar trabalhando com operações que se baseiam em potências. Não importa se é uma função logarítmica ou exponencial. A linha da resolução é muito semelhante. Vamos ver a próxima? Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo, a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é H igual a 5 vezes o log de t mais 1 na base 2, em que t é o tempo contado em dia e h a altura da planta em centímetro. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo, em dias, ela alcançará sua altura máxima? 63, 96, 128, 192 ou 255 dias? Nós temos aqui uma função logarítmica. Essa função, ela me diz o seguinte, que a altura de uma planta é dada multiplicando 5 vezes o log de t mais 1 na base 2. E aí a gente tem algumas informações. A primeira informação que nós temos é o que acontece
no momento da venda dessa planta. A gente sabe que quando essa planta é vendida, no momento da venda, a gente está falando que essa planta, ela alcançou uma altura de 30 centímetros, certo? Vamos pensar em quanto tempo essa planta chegou até essa altura. Para isso, nós vamos substituir esse H aqui na nossa função, certo? Então, se a nossa função era H igual a 5 vezes o log de T mais 1 na base 2, esse H eu vou trocar ele por 30. Então, eu tenho 30, que é igual a 5 vezes o log de T mais 1 na base 2. Isso é uma equação. A minha ideia é deixar esse logaritmo sozinho. Para isso, eu vou tirar o número que está acompanhando ele, que é o 5. Ele passa para o outro lado, já que ele está multiplicando, dividindo. Então, nós teremos 30 dividido por 5, que é igual o log de T mais 1 na base 2. Dividindo 30 por 5, a gente encontra 6. 6 é igual o log de T mais 1 na base 2. Talvez você tenha mais facilidade em resolver um logaritmo quando o log aparece no primeiro membro e esse resultado aqui no segundo. Então, eu vou inverter isso, tá bom? Nós teremos aqui, invertendo, o log de T mais 1 na base 2 é igual a 6. Eu apenas troquei de lado cada um dos membros da equação, ok? E agora que nós chegamos nisso daqui, você deve ter aprendido a chamar a regrinha que a gente aplica no log de diversos modos. Tem gente que fala regra da borboletinha, do coraçãozinho, da bundinha, não importa, tá? A maneira como você chama. O movimento que a gente faz aqui é esse. 2 elevado a 6 é igual o meu logaritmando, então vai ser igual T mais 1, concorda? Ó, faz comigo. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 32, vezes 2 64. Então, eu posso trocar isso daqui por 64. 64 é igual a T mais 1. Esse 1 pode voltar subtraindo, né? 64 menos 1 é igual a T. Isso indica para mim que o T é igual a 63. 63 dias corresponde ao momento em que a minha planta foi vendida. Essa é a data da venda da planta, certo? E nós queremos saber agora o que acontece quando essa planta atinge a sua altura máxima. Em qual data ela vai atingir a altura máxima, que seria de 40 centímetros? Quando é que isso acontece? Bom, vamos seguir o mesmo caminho, a gente vai substituir nessa mesma função. A gente tem aqui no lugar do H, eu vou colocar o 40, que é igual a 5 vezes o log de T mais 1 na minha base 2. Pega esse 5 e joga para o outro lado dividindo, assim como a gente fez ali. Se ele vai dividindo, eu tenho 40 dividido por 5, que é igual ao log de T mais 1 na base 2. Apenas por uma questão de espaço, já vou inverter e fazer a divisão ao mesmo tempo, certo? Vou deixar o log ali primeiro. Estou trocando de lado para facilitar a resolução visual disso, ok? O log é igual a divisão de 40 por 5. 40 dividido por 5 é 8. Vamos resolver? Aplica a regrinha que você chama do jeito que você quiser. Eu gosto de regra do coraçãozinho. 2 elevado a 8 é igual ao meu logaritmando, T mais 1. Já vimos que 2 elevado a 6 foi 64, né? Multiplica por 2 de novo, vai ficar 128. Multiplica por 2 de novo, vai ficar 256. 256, esse 1 pode voltar negativo, não pode? É igual a T. Isso me indica que quando a planta chega na altura máxima, já se passaram 255 dias. E isso seria a minha altura máxima. O que a gente está procurando? A gente quer saber qual que é a distância, quanto tempo existe, quantos dias entre a sua venda e a sua altura máxima. Basta então eu subtrair, né? Eu vou pegar esse máximo, que é 255, e vou subtrair 63. Olha só, de 5 eu tiro 3, fica 2. De 5 eu não tiro 6, pego emprestado, vai ficar 1 e aqui 15. De 15, tirando 6, vai ficar 9. E desce esse 1. Então, nós temos aqui uma diferença de 192 dias. Essa resposta apareceu lá na letra D. Dúvida?
Chegou nesse raciocínio? Pensou desse modo? Conta pra mim lá no fórum se tiver problema, se você fez de uma maneira diferente. Achou muito difícil trabalhar com a função logarítmica no Enem? Me conta lá que eu quero saber, tá bom? Vamos olhar mais uma questão de função logarítmica? Uma pessoa fez um depósito inicial de R$ 200 em um fundo de investimentos que possui rendimento constante sob juros compostos de 5% ao mês. Esse fundo possui 5 planos de carência, tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem movimentação do cliente. Os planos são: Plano A, carência de 10 meses, Plano B, carência de 15 meses, Plano C, carência de 20 meses, Plano D, carência de 28 meses ou Plano E, carência de 40 meses. O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique, quando somado aos juros do fundo. Considere as aproximações log de 2 igual a 0,30 e log de 1,05 igual a 0,02. Para que esta pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível, deverá optar pelo plano A, B, C, D ou E. Pessoal, gostaria de relembrar com vocês, caso vocês ainda não se lembrem, qual é a fórmula que a gente usa para juros compostos. Quando a gente trabalha com juros compostos, nós podemos usar que o montante é igual ao capital, que multiplica por 1, mais I, elevado ao tempo T. Essa é a fórmula que a gente usa para juros compostos. Se você sabe essa fórmula, se você tem ela decorada, trabalha bem com ela, a gente já ganha muito tempo no desenvolvimento dessa questão. Eu quero te mostrar que ainda que você não saiba essa fórmula, que você não tenha domínio dela, você consegue resolver essa questão. Não é porque apareceu os juros compostos lá na sua prova do Enem, você não sabe que você não vai tentar fazer essa questão, porque ela não é necessariamente uma questão difícil, tá bom? Vamos considerar sem essa fórmula. Eu desconheço a fórmula, não sei utilizar ela. Eu quero entender o que acontece a cada mês, certo? Eu tenho um montante que vai ser o valor que vai ser obtido no final depois de ser aplicado esses juros do fundo de investimento, certo? Pensa aqui comigo, a gente começou com R$200. Aumentar 5% ao valor que eu tinha quer dizer que eu vou ter os mesmos 100% que eu tinha antes, só que além deles eu ainda estou aumentando 5%. Se eu somo isso daqui, eu estou ficando com 105%. Concorda? Então, se a gente estivesse calculando, por exemplo, quanto é 5% disso daqui, de 200? Eu ia multiplicar isso por 5 sobre 100, já que eu não quero fazer a regra de 3 aqui, tá bom? Vamos agilizar a nossa vida. Bastaria multiplicar por 5 sobre 100, não é? Mas se eu quero saber quanto que eu vou ter a mais, mas lembrando ainda do que eu já tinha, porque eu não tô tendo só o lucro, eu continuo tendo o dinheiro todo e mais um pouquinho, né? Então, eu multiplico isso por 105%. E você deve se lembrar que esse porcento é o mesmo que dividir por 100. Tá vendo que a palavra é bem semelhante? Porcento, dividir por 100, certo? E se eu divido isso daqui por 100, eu posso falar que o meu montante vai ser o resultado obtido ao fazer 200 vezes 1,05, certo? Concorda com isso? Faz sentido para você? Beleza. Se eu estiver falando de 2 meses, já que a gente está usando a ideia de juros compostos, quer dizer que no segundo mês eu vou pegar aquilo que eu já alcancei, esse vai ser o meu novo capital, então eu tenho esse resultado, não vou fazer a conta agora, certo? E aí eu vou ter novamente aplicado nisso outros 5%, então eu vou ter aquilo que eu já tinha, aquele 100% que eu tinha, e vou aumentar mais 5%. Isso é o mesmo que multiplicar de novo por 1,05. Mas espera aí, eu não estou repetindo isso 2 vezes? Isso seria o mesmo que eu escrever que o montante é 200 vezes 1,05 elevado a 2. Esse 2 vem de 2 meses. 3 meses elevado a 3, 4 meses, 4 e assim por diante. Isso é a ideia da fórmula. Se você não lembra a fórmula, mas você entende o que é porcentagem, o que é uma porcentagem sendo incidida todos os meses, você consegue desenvolver. Até agora, foi só para você relembrar a ideia do que é juros compostos. Vamos agora para a resolução? Bom, a gente está querendo saber quantos meses vai levar para que ele capital ele dobrar.
aqueles R$ 200 se tornarem 400. Então, se a gente considera a fórmula que o montante é igual ao capital vezes 1,05 elevado a t, e a gente já discutiu isso antes, a gente pode, então, substituir o montante, aquilo que eu pretendo obter não é o dobro do que eu tinha antes. Eu posso tanto escrever 2c, quanto escrever o número mesmo. 400 é o dobro de 200, que era o meu valor inicial, concorda? Vezes 1,05 elevado a esse t. Parece uma equação exponencial, não parece? Eu tenho uma incógnita lá no meu expoente. Ela é uma equação exponencial, mas como a gente tem uma informação de logaritmo aí, a gente pode utilizar ela como uma equação logarítmica. Para isso, nós vamos precisar isolar esse elemento que tem esse expoente. Vamos então pegar esse 200 e levar ele para o outro lado. Ele vai passar dividindo, já que ele está multiplicando, né? Então, eu tenho 400 dividido por 200, que é igual a 1,05 vezes o t. Posso simplificar 0 e 0, 4 dividido por 2 é 2. E eu posso ainda escrever o seguinte, inverter os dois, não posso? Ficaria 1,t, que é igual a 2. Vê se isso daqui te remete de algum modo a logaritmo. Você lembra de logaritmo? Vamos lembrar logaritmo aqui, ó. Fórmula basiquinha. O log de A na base B é igual a x. Quando você resolve, você faz a regrinha bem aqui, não é? Que diz que B elevado a x é igual a A. Compara essa expressão com o que a gente tem bem ali. Ó, o B seria esse 1,05, certo? Ele é o B. O 2 seria o meu A. E o T seria o meu x. Concorda? Se eu quero escrever ele no formato de logaritmo, ele ficaria da seguinte forma, ó. O log, quem vem no logaritmando é o A. O meu A está sendo ocupado pelo 2. Quem vem na base é o B, que está sendo 1,05. Isso é igual a x, que está sendo representado pelo t. Eu peguei uma expressão que eu tinha antes, vou apagar aqui essa referência. Eu peguei uma expressão que eu tinha antes no formato de potência e converti ela para o formato de logaritmo. Por quê? Porque eu tenho informações precisas do enunciado que trabalha com log tanto de 2 quanto de 1,05. Mas ele está trabalhando com as duas na base 10. A base 10 é quando aparece o logaritmo sem nada embaixo, tá bom? Se eu quero escrever isso na base 10, eu preciso fazer um processo que se chama mudança de base. Você lembra? Se você não lembra, eu vou te dar mais um lembretezinho aqui. Se você não lembra, vou recordar com você o que é a mudança de base. Quando a gente trabalha com logaritmos, se você tem, por exemplo, um log de A na base B. E aí você cai numa situação semelhante à que a gente tem aqui. Eu não sei trabalhar com uma base 1,05, não tenho a menor ideia de como fazer cálculo com isso. Fica muito difícil para mim. É mais fácil trabalhar com valores que eu conheço. Eu posso trocar isso daqui para uma divisão de logaritmos. Eu vou ter aqui um log no numerador e outro log no denominador. E esses números que estavam aparecendo no logaritmando e na base vão vir o logaritmando para cima, a base para baixo. E eu posso agora colocar o que eu quiser na base dos dois logaritmos, desde que seja igual. Por exemplo, eu quero colocar que os dois estão numa base x. Essa base x poderia ser base 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, base 10, base 1000. Pode ser qualquer número. O que importa precisa ser a mesma base. O resultado dessa divisão é exatamente igual a esse. Esse recurso de mudança de base, ele serve pra gente demais. Vamos ver agora como aplicar isso no nosso problema. Eu vou apagar por conta do espaço, mas vamos continuar a resolução daqui, ok? Bom, se eu faço o processo de mudança de base aqui, lembra do que eu falei agorinha? Eu vou ter dois logaritmos dividindo. Eu tenho um log lá em cima e um outro log aqui embaixo, certo? Dois logaritmos. Quem estava lá em cima, continua lá em cima. Quem estava embaixo, vem para baixo. E aí eu posso deixar eles na base que eu quiser. Já que o enunciado me fala dos dois logaritmos na base 10, que é quando você não precisa escrever a base, eu simplesmente não vou escrever também. Vou deixar na base 10 sem escrever. Por quê? Isso daqui é o mesmo valor de t. Basta agora eu substituir pelos números que o enunciado me deu.
A questão me disse que o logaritmo de 2 era igual a 0,30. E o logaritmo de 1,05 era igual a 0,02. E isso vai ser o meu t. Se eu quiser fazer essa divisão, ó, 0,30 dividido por 0,02. Um número decimal só divide por outro decimal que tem a mesma quantidade de casas após a vírgula. Duas casas. Ok, eu retiro a vírgula. Posso retirar esses zeros aqui, porque 0,30 é o mesmo que 30, né? E 0,02 é o mesmo que 2. E aí, quanto que é 30 dividido por 2? Costuma ser 15, né? Então, eu posso falar que o meu tempo é um tempo de 15 meses. Volta o seu vídeo um pouquinho lá no enunciado e confere para mim qual era a opção em que trazia esse tempo de 15 meses. Acredito que era a letra B. Então, essa seria a nossa resposta correta. Dúvida? Pensou desse jeito? Pensou num caminho diferente? Já tinha trabalhado com mudança de base? Tem tranquilidade ou não? Se tiver problemas, comenta comigo lá no fórum, tá bom? Vamos ver mais uma? Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P, submetido a juros compostos com taxa I, por um período de tempo N, produz um valor futuro V, determinado pela fórmula. V é igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820, a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Utilize 0,2877 como aproximação para LN de 4/3 e 0,0131 como aproximação para o LN de 1,0132. A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é a 56ª, 55ª, 52ª, 51ª ou 45ª. Talvez, só talvez, você tenha se assustado com o enunciado. Apareceu ali algumas coisas que você não costuma utilizar com tanta frequência, né? Então, eu gostaria de apresentar para você alguns termos que talvez você não conheça. O primeiro deles é o LN. LN é um logaritmo natural. É o mesmo que representar um log na base E. Quem é o E? O E, ele é um número irracional que vale aproximadamente 2,73. Tá bom? Não é importante para você saber nesse momento qual que é o valor do E, porque você não vai precisar substituir ele. Você também não vai fazer um logaritmo trabalhando com uma potência que a base seja 2,73. Não. Apenas a gente utiliza o LN para facilitar a nossa vida, para simplificar. Quando você está resolvendo uma equação muito grande que envolve logaritmos, quanto menos coisas você escrever, quanto menos números, menos valores você escrever, melhor. Você tem menos informações que podem te confundir, te levar ao erro. Então, ao invés de você escrever tudo isso, se escreve apenas LN. Então, você já subentende que está se tratando de um logaritmo cuja base é o E. Igual quando você tem um logaritmo de base 10, que você não precisa escrever o 10. Então, a ideia aqui é facilitar a sua vida, tá bom? Então, quando aparecer LN, você pode considerar que é um logaritmo de base E. Apareceu para você também uma formulazinha, né? Uma função que relaciona o valor final com o valor a ser pago na parcela multiplicado por 1 mais I elevado a N, que seria o nosso tempo. Isso parece com algo que você viu comigo agora há pouco, né? Isso daqui nada mais é do que a fórmula de juros compostos. Ela só dá com uma outra roupagem, com letras diferentes. Nós vamos trabalhar com ela assim como a gente trabalhou com a fórmula de juros compostos na outra questão. Só que a gente tem uma informação importante. A pessoa ela pretende fazer a antecipação se por acaso a parcela que ela for pagar for pelo menos 25% mais barata do que o valor que ela deveria pagar nesse mês. Então pensa aqui comigo, se eu quero ter um desconto de 25%, eu estou querendo pagar no máximo, 75% do valor devido. Concorda? Vamos traduzir isso? Olha só,
Eu estou querendo que o valor da minha parcela seja menor ou igual do que 75%, que eu posso representar como uma fração, do valor devido. Faz sentido isso para você? Vamos trabalhar com essa fração. Eu posso dividir por 25 em cima e embaixo. Se eu faço essa divisão, eu encontro que o valor da minha parcela tem que ser menor do que 3/4 do valor devido. Só para você não ficar chateada achando que caiu numa inequação, você lembra que tem que ser menor, né? Então vamos trabalhar com uma igualdade. Você fica mais feliz, eu também. Vamos trocar esse símbolo aqui por igual, só para facilitar os nossos cálculos, certo? Vamos substituir tudo ali na nossa função? O meu V é um valor que eu não conheço, certo? Então eu vou manter aqui o V. Agora, o P é o que a gente acabou de discutir. Eu posso trocar ele por 3/4 de V, que multiplica por 1 mais. A taxa de juros foi te informada como sendo 1,32%. Bom, tá decimal, eu vou vir e vou substituir 1,32. Não. A gente precisa tirar o símbolo de porcentagem. Então, se ele está aparecendo 1,32%, esse porcento vai virar uma divisão por 100. E quando eu para cá, concorda? Isso é o equivalente a 0,0132. Esse valor que eu vou substituir ali. Então, eu tenho 1 mais 0,0132 elevado a um valor N que eu desconheço. Quero deixar isso daqui sozinho. 1,0132 elevado a N. Dá para simplificar de cá, não dá? Se a gente simplifica, o V e o V se cancelam. Então, sobrou que 4/3 é igual a 1,0132 elevado a N. Dá para lembrar de logaritmo aqui? Se não dá, vem para a minha cola aqui. Olha só, vou fazer aqui embaixo. O log de A na base B é igual a X. Quando a gente resolve isso, fica B elevado a X, que é igual a A. Quem está ocupando o lugar de quem ali? Olha só, a base é o B. O expoente era o meu resultado X, o resultado do logaritmo. E aquele número que estava sozinho na igualdade seria o meu A, só está de lados invertidos, né? Mas é a mesma coisa. Ele seria o meu A, essa fração. Então, vamos escrever isso no formato de logaritmo, seria log de A na base B. Isso vira o log de 4/3 na minha base 1,0132, que é igual a X. No meu caso, é igual a N. Pronto, tem um logaritmo lindo e maravilhoso para a gente trabalhar. Concorda que ele é tranquilo? Se você tem dificuldades em olhar para ele e enxergar a mudança de base, volta o vídeo um pouquinho, que na questão anterior eu falei sobre isso, tá bom? Volta lá, analisa como é que a gente faz mudança de base para a gente poder seguir, tá bom? Voltou? Olhou? Vamos seguir. Olha só, eu posso escrever isso como uma divisão de logaritmos. Eu teria, então, um log dividido por outro. Ok? Quem estava lá no logaritmando em cima vai continuar em cima, ó, 4/3. Quem estava na base vem para o logaritmando de baixo, 1,0132. E quando eu faço mudança de base, eu tenho que ter a mesma base nos dois, não é? Eu estou querendo falar do log na base E. O log na base E. Então, eu posso vir aqui e trocar o termo log pela expressão que você aprendeu, ln. ln nada mais é do que um logaritmo na base E. Se eu queria mudar a base, acabei de mudar. Fiz um processo que a gente chama de mudança de base. Agora, eu posso falar com toda convicção que isso daqui também vai ser igual a n. Por que é mais tranquilo trabalhar com a mudança de base? Imagina resolver isso daqui do jeito que estava. Eu não consigo. Agora, o ln desses dois termos aqui me foram dados pelo enunciado, então basta eu substituir. Vamos fazer a substituição? Eu vou trocar o ln de 4/3 pelo valor que me foi dado pelo enunciado, que é 0,2877. E vou trocar o ln de 1,0132 pelo valor que o enunciado deu, que é 0,0131. E isso vai ter que ser igual a n. Pronto, tá resolvido. É só fazer uma divisão e tudo se acaba,
certo? Você sabe que divisão de número decimal vai aparecer sempre, né? Então não é novidade para você. E o Enem ainda facilitou nessa questão, ó. Número decimal só divide por outro decimal. Então já tá ok. Tem que ter a mesma quantidade de casas após a vírgula, ok também. Então eu posso ignorar a vírgula. Se eu ignorar a vírgula, lá em cima ficou 2877 e embaixo 131. Vou fazer essa divisão aqui no rascunho, ó. 2877 dividido por 131. 131, se eu multiplico por 2, fica 262. Serve para mim, né? Então vamos de 2 aqui. 262, subtrai, 7 menos 2 é 5, 8 menos 6 é 2 e aqui zerou. Posso descer o outro 7. 262 é maior, então aqui vai ter que ser 1. 1 vezes 131 é ele mesmo. Subtrai, vai ficar 6, 2 e 1. Daria você continuar desde que você colocasse a vírgula, concorda? Beleza. Você pode continuar, mas pra gente não tem uma necessidade de continuar aqui não. Olha só, eu posso falar que o meu N tem que ser aproximadamente 21, alguém. Eu tô querendo que o desconto seja maior que 25%. Então, esse número vai ter que ser um pouquinho maior do que o 21, ele vai ter que ser 22. Então, eu preciso de pelo menos um resultado 22 aqui. Aí você olha para as alternativas, não existe a resposta 22. Não tem, né? Não existe essa resposta. O que você precisa fazer? Lembra que ele falou da 30ª parcela? Então, eu somo isso daqui com 30. 30 mais 22 é igual a 52. Procura qual é a alternativa que traz esse resultado para mim. Acredito que seja a letra C. E aí, o que você achou? Fácil, difícil? Acho que até agora foi a mais complicadinha por trazer informações que você não conhecia. Na hora de desenvolver foi muito parecida com a anterior, né? Você teve problemas para entender? Se você teve problemas para entender, me conta lá no fórum, certinho? Em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago del Estero, na Argentina. A magnitude de um terremoto medida pela escala Richter é R igual ao log de A por A0, em que o A é a amplitude do movimento vertical do solo, informado em um sismógrafo, A0 é uma amplitude de referência e log representa o logaritmo na base 10. A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos no Japão e da Argentina é 1,28, 2,0, 10 elevado a 9 sétimos, 100 ou 10 elevado a 9 menos 10 elevado a 7. Vamos lá? Respira, se acalma, se precisar, volta, lê o enunciado de novo. Essa questão parece difícil, mas não é tão complicada assim não. Basta a gente entender as ideias que ela está trazendo. Essa questão apresentou pra gente a formulazinha da escala Richter, que é dada por R, que é igual ao log de A por A0. Essa é a fórmula da escala Richter. Não é a primeira vez que esse tipo de questão cai na prova do Enem. Essa escala já apareceu em outras provas. Vou separar para vocês para a semana que vem, tá bom? Então, se já caiu antes e tá caindo de novo em 2018, pode cair em 2020, em 2021, por que não? Né? Então, é importante a gente saber trabalhar com ela. No enunciado, nós temos a informação da escala de magnitude de um terremoto no Japão e um da Argentina. Esse valor que ele te dá é esse R, tá bom? Então, vamos anotar essa informação aqui no nosso rascunho, ó. Eu posso falar que o R foi 9, enquanto que o R da Argentina foi 7. E essa informação é extremamente importante pra gente. Vamos fazer o cálculo que seria utilizado para calcular essa magnitude para o Japão. Então, vamos começar trabalhando aqui com o Japão, certo? O cálculo nosso é a escala Richter. Então, eu tenho aqui R, que é igual ao log... Tá vendo esse Azinho que aparece em cima? Esse A, ele é a amplitude do movimento. E ele é específico para cada terremoto. Então, eu vou falar que eu tenho um AJ, que é o específico do Japão.
Quando eu coloco aqui embaixo 1 a 0, esse valor é fixo. Ele é a amplitude de referência. Então, ele vale da mesma maneira, com o mesmo valor, tanto para o Japão quanto para a Argentina. Isso vai ajudar muito a gente. Vamos substituir. Esse R do Japão foi 9, então eu tenho 9, que é igual o log, eu tenho o A do Japão, 1000 a 0. Só para ficar mais fácil no final, né? Estou invertendo a igualdade, certo? O enunciado já te falou, caso você não se lembre, que a base, quando não aparece escrita, é 10. Faz aqui a regrinha do coraçãozinho, ó. 10 elevado a 9. 10 elevado a 9 é igual a essa razão, AJ pelo A0. Eu vou ficar com a seguinte expressão. AJ é igual, esse A0 vai passar multiplicando, né? Então, eu tenho 10 elevado a 9 vezes o A0. Concorda? Esse seria o valor específico dos movimentos do Japão. Vamos pensar agora em quais seriam os valores para a Argentina? A gente tem exatamente a mesma fórmula, que é a escala Richter, concorda? Só que agora eu vou utilizar a A, que seria uma referência para os movimentos lá da Argentina, dividido pelo mesmo A0, certinho? O R da Argentina foi 7. 7 é igual o log dos movimentos da Argentina pelos movimentos de referência. Para fazer a mesma ideia do que a gente usou antes, eu posso pegar esse 7 e levar ele lá para o segundo membro da igualdade. Assim a gente não precisa trocar sinal, inverteu todo mundo, certo? Faz aqui a sua regrinha, lembra que a base é 10? A regrinha do coraçãozinho. E a gente vai ter que 10 elevado a 7 é igual o A da Argentina dividido pelo meu A0. Se eu quiser isolar o da Argentina, eu tenho o seguinte. A é igual, esse cara vai passar multiplicando, 10 elevado a 7 vezes o A0. A questão me pediu exatamente a razão entre os movimentos do Japão e da Argentina. Então, eu vou fazer AJ dividido pelo AA. O AJ é 10 a nona vezes A0, enquanto da Argentina é 10 elevado a 7 vezes o A0. Esse movimento de referências repetindo os dois, eu posso cancelar. Sobrou para mim uma divisão de potências de mesma base, em que você conserva a base e subtrai os expoentes. 9 menos 7 costuma ser 2, né? Então, essa seria a nossa resposta. Apareceu 10 ao quadrado na resposta? Acho que não, né? Apareceu 100, que é o resultado de 10 ao quadrado, né? Então, você pode ir lá e marcar como sendo correta a alternativa D. E aí, o que você achou? Fácil, difícil? Talvez essa tenha sido a mais difícil por conta de ter que relacionar informações. Quando a gente dá uma primeira lida, parece que não tem as informações completas no enunciado, né? É difícil pensar que caminho seguir. Espero que vocês consigam. Recomendo que depois você, em outro momento, veja esse vídeo novamente, tente fazer as questões de novo. Depois você compara se você está seguindo um caminho ok ou não. Essa matéria vai cair na sua AV2, então é importante que você refaça isso, compreenda, e se tiver problemas pode perguntar para mim lá no fórum. Certinho, meninos? Semana que vem a gente trabalha um pouquinho mais sobre isso. Tchau, tchau!